Eu nunca imaginei que uma simples xícara de café pudesse ficar entre mim e uma tragédia que destruiria o resto da minha vida. Se a mão da empregada não tivesse tremido naquela manhã, se aquele líquido escuro não tivesse derramado sobre a mesa e o meu vestido, eu não estaria aqui hoje, contando essa história para vocês. O que mais me assusta não é o que aconteceu depois, mas o quanto tudo foi planejado com cuidado por pessoas em quem eu confiava. Às vezes, a salvação não vem como um sino de alerta. Às vezes, ela chega como uma mancha que a gente amaldiçoa, antes de entender que ela nos salvou. Se histórias sobre família, traição e destinos inesperados tocam o seu coração, então fique comigo. E se você ainda acredita que a vida pode nos surpreender, mesmo depois dos 60 anos, eu te convido a se inscrever e caminhar essas histórias junto comigo. Que os seus dias sejam suaves, e que a verdade sempre te encontre antes que seja tarde demais. Meu nome é Margareta Lindquist. Eu tenho 62 anos, e essa é a minha história. Eu já vivi o suficiente para saber que o silêncio dentro de uma casa pode ser mais alto que qualquer grito. De fora, a minha vida parecia calma, até sortuda. Eu morava numa casa confortável na beira da cidade, pertinho da água. Tinha as minhas rotinas, um chá da manhã na janela, um passeio devagar depois do almoço, noites com um livro que eu nunca terminava. Depois que o meu marido faleceu, há 8 anos, eu aprendi a viver com lembranças no lugar de planos. Meu filho, Andrés Lindquist, era o meu único filho. Eu o criei com todo cuidado, talvez até demais. Quando ele se casou com Johanna Mal, há 3 anos, eu me disse que era hora de recuar. Uma mãe precisa saber quando soltar as mãos. Eles se mudaram para minha casa depois do casamento, dizendo que seria mais fácil, mais barato, mais familiar. Eu concordei. Na minha idade, achei que companhia seria uma bênção. No começo, Johanna era tudo o que uma sogra poderia desejar. Educada. Doce na fala. Sempre sorrindo. Ela me chamava de Margareta, nunca de mãe, mas eu não me importava. Respeito tem muitas formas. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Tinha também a Elsa Norberg, a jovem que ajudava na casa. Ela limpava, cozinhava e se movia pelos cômodos bem quietinha, como alguém com medo de ocupar espaço demais. Ela estava conosco há quase 1 ano. Raramente falava se não fosse chamada, mas os olhos dela percebiam tudo. Eu senti isso desde o início. A manhã em que tudo mudou começou como qualquer outra. Ou pelo menos fingiu que sim. Johanna bateu na minha porta logo depois das 8. Margareta, ela disse com doçura, a senhora quer um café antes da reunião hoje? A reunião. Essa palavra pesava no meu peito. Estava marcada para o final da manhã, com um homem chamado Carl Henriksson. Ele era advogado, formal, preciso e muito sério. Andreas tinha marcado. Ele me disse que era para organizar as coisas pro futuro. Na minha idade, essas palavras podem significar muita coisa, e nem todas são reconfortantes. Eu assenti e disse que sim pro café. Johanna sorriu, do mesmo jeito de sempre, mas algo naquele sorriso parecia ensaiado, como uma fala repetida na frente do espelho. Eu me vesti com cuidado naquele dia. Uma blusa leve, cores neutras. Eu queria parecer calma, capaz. Queria parecer uma mulher que ainda entendia a própria vida. Quando entrei na área da sala de jantar, a mesa já estava posta. Papéis arrumados direitinho numa ponta. Meu estômago apertou quando os vi. Elsa trouxe a bandeja de café. As mãos dela estavam firmes, mas o rosto pálido. Ela evitava meus olhos. Johanna ficava perto do balcão, observando. Quando Elsa se inclinou para colocar a xícara na minha frente, aconteceu. A bandeja balançou. A xícara escorregou. Café quente derramou pela mesa, molhando meu colo e os documentos. Por um momento, ninguém se mexeu. Meu Deus! Exclamou Johanna, recuando. Elsa! O que você está fazendo? Elsa congelou. O rosto dela perdeu toda a cor. Me desculpe, ela sussurrou, a voz tremendo. Eu não quis.
O café queimava, mas não muito. O que doía mais era a tensão repentina no ar. Os papéis estavam encharcados. A tinta borrava pelas páginas, palavras se dissolvendo em manchas marrons. Os olhos de Johanna passaram rápido pelos documentos, depois para mim. Algo afiado cruzou a expressão dela antes do sorriso voltar. Isso é terrível, ela disse depressa. Margareta, a senhora precisa trocar de roupa. E esses papéis vão ter que ser impressos de novo. Eu me levantei devagar, as mãos tremendo. Sim, eu disse. Acho que sim. Por dentro, meu coração batia forte. Não pelo derramamento, mas por causa da Elsa. Enquanto ela se abaixava para limpar a bagunça, nossos olhares se cruzaram por só um segundo. Nesse segundo, eu vi medo. E algo mais. Determinação. Vou trazer cópias novas, disse Johanna. A reunião pode esperar um pouquinho. Lá em cima, enquanto trocava de roupa, minha mente não parava. Por que aquele momento parecia encenado? Por que Elsa parecia alguém que tinha se jogado na frente de um carro em movimento de propósito? Quando desci de novo, a mesa estava limpa. Papéis novos no lugar dos antigos. Elsa parada perto da porta, as mãos apertadas uma na outra. Elsa, eu disse com carinho, você está bem? Ela assentiu rápido demais. Sim, senhora. Johanna interrompeu. O carro vai chegar logo. Não devemos fazê-lo esperar. Mas algo dentro de mim tinha mudado. Um instinto quieto, afiado por anos de observação e perda, me dizia que aquela manhã não era o que parecia. Quando Carl Henriksson chegou, ele nos cumprimentou educadamente. Espalhou os documentos, explicando tudo em tons cuidadosos e medidos. Trustes. Assinaturas. Linguagem jurídica que parecia fria e distante. Enquanto ele falava, eu escutava com atenção. Atenção demais. E foi aí que percebi que algo estava muito errado. Os papéis na minha frente não eram sobre organizar o futuro. Eram sobre transferir controle. Sobre decisões que não seriam mais minhas. Sobre uma vida sendo entregue, quietinha, educadamente, em cima de um café. Meu coração começou a bater forte de novo. Mas dessa vez, não de confusão. De clareza. Eu olhei para Johanna. Ela sustentou meu olhar, ainda sorrindo. E naquele momento, eu entendi. O café nunca foi para confortar. E Elsa? Elsa talvez tivesse acabado de salvar a minha vida. Às vezes, os momentos mais perigosos não chegam com barulho. Eles chegam com sorrisos, vozes calmas e papéis colocados cuidadosamente à sua frente. E quando você percebe isso, já pode ser tarde demais. Se você ainda está comigo, obrigado. E se essa história está tocando algo familiar no seu coração, um pequeno like me mostra que não estou sozinho nesses sentimentos. Agora deixa eu te contar o que aconteceu em seguida. Enquanto Carl Henriksson continuava falando, com a voz firme e profissional, eu me forcei a respirar devagar. Aos 62 anos, a gente aprende a esconder o pânico atrás de uma atenção educada. Minhas mãos descansavam sobre a mesa, cruzadas, como se eu estivesse tranquila. Por dentro, meus pensamentos corriam mais rápido do que em muitos anos. E aqui, disse Carl, apontando para um parágrafo, é onde a senhora assina para conceder autoridade de tomada de decisões em assuntos relacionados a bens e finanças, caso um dia se torne necessário. Necessário. Uma palavra tão inofensiva. Tão perigosa. Olhei para o papel. As letras agora estavam claras, não borradas como antes. Claras o suficiente para eu entender exatamente o que estavam me pedindo. Isso não era um acordo simples. Era uma rendição silenciosa. Olhei para Andrés. Meu filho evitou meus olhos. Ele fixava o olhar na mesa, o maxilar travado. Eu reconheci aquela expressão. Era o olhar de um menino que sabe que algo está errado, mas não sabe como impedir. Johanna, por outro lado, me observava atentamente.
A postura dela era descontraída, mas os olhos eram afiados. Calculistas. À espera. Limpei a garganta. Carl, eu disse devagar, posso fazer uma pergunta? Claro, ele respondeu. Esse documento, continuei, tocando levemente na página, foi elaborado especificamente para minha situação? Carl hesitou. Só por um segundo. Mas na minha idade, um segundo é suficiente. Ele foi preparado com informações fornecidas pela sua família, disse ele com cuidado. Família. Senti um aperto no peito. Entendo, eu disse. Então eu gostaria de um tempo para revisá-lo. Sozinha. O sorriso de Johanna endureceu. Margareta, ela disse suavemente, nós já conversamos sobre isso. É só uma formalidade. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Outra frase inofensiva. Outra lâmina embrulhada em veludo. Eu me recostei na cadeira. Eu aprendi, respondi, que qualquer coisa que envolva a minha vida merece mais do que alguns minutos em volta de um café. O silêncio caiu sobre a mesa. Carla assentiu devagar. Isso é totalmente seu direito, ele disse. Podemos remarcar. Johanna inspirou fundo. Não há mesmo necessidade. Eu a interrompi, surpreendendo até a mim mesma. Minha voz não tremeu. Estou me sentindo mal, continuaremos em outro dia. E assim, do nada, a reunião terminou. Carl recolheu seus papéis. Andreas se levantou, inseguro. Johanna permaneceu sentada por mais um instante, os olhos fixos nos meus. Pela primeira vez desde que a conhecia, não havia calor ali. Depois que Carl saiu, a casa parecia mais pesada. Como se as próprias paredes tivessem ouvido demais. Eu só estava tentando ajudar, disse Johanna finalmente, levantando-se. Você não está ficando mais jovem, Margareta. Não, respondi baixinho. Mas ainda não fui embora. Ela desviou o olhar. Naquela tarde, me recolhi ao meu quarto, mas o descanso não veio. Meus pensamentos giravam em torno das mesmas perguntas. Há quanto tempo isso estava sendo planejado? O que Andreas tinha sido informado? E o mais importante, por que Elsa parecia tão aterrorizada naquela manhã? Quando a noite caiu, ouvi uma batida suave na porta. Era Elsa. Ela estava ali, torcendo as mãos. Desculpe pelo café, disse ela, a voz quase um sussurro. Eu estudei o rosto dela. Elsa, eu disse com delicadeza, foi mesmo um acidente? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela balançou a cabeça. Não, sussurrou. Eu derramei de propósito. O quarto pareceu girar. Sentei-me devagar. Por quê? Perguntei. Ela engoliu em seco. Porque eu ouvi eles conversando, disse. Tarde da noite. Johanna e Andreas. Sobre os papéis. Depois que a senhora assinasse. Meu coração afundou. Depois que eu assinasse o quê? Elsa hesitou. Eles disseram que a senhora não entenderia. Que era melhor assim. Que, uma vez feito, a senhora não poderia mais mudar. Fechei os olhos. A verdade se acomodou no meu peito como uma pedra. Eles iam tomar controle de tudo, Elsa continuou. A casa. Suas contas. Suas decisões. Johanna disse que a senhora ficaria segura, mas não mais no comando. Um longo silêncio se seguiu. Andreas, perguntei baixinho. Elsa baixou o olhar. Ele não discutiu, disse. Só ficou quieto. Isso doeu mais do que qualquer outra coisa que ela poderia ter dito. Eu não sabia o que fazer, Elsa continuou. Mas naquela manhã, quando vi os papéis, eu entrei em pânico. Pensei que, se a reunião não acontecesse, a senhora ganharia mais tempo. Estendi a mão e segurei a dela. Estava fria. Você foi corajosa, eu disse. Você arriscou seu emprego.
Ela assentiu. Eu tinha medo que a senhora ficasse brava. Estou grata, respondi. Naquela noite, não dormi. Pensei em cada refeição que preparei para Andreas, em cada sacrifício, em cada momento em que acreditei que o amor me protegeria. Também pensei na paciência de Johanna. Em como ela esperou com tanto cuidado. No dia seguinte, liguei para uma velha amiga, Ulla Bergman. Nós nos conhecíamos há décadas. Ela escutou sem interromper, depois disse: Margareta, prometa uma coisa. Não faça nada até saber de tudo. Então comecei a observar. Nos dias seguintes, notei coisas que antes ignorava. Conversas sussurradas que paravam quando eu entrava no cômodo. Documentos movidos de um lugar para outro. O súbito interesse de Johanna pelos meus remédios, pelas minhas consultas, pela minha memória. E Andreas, ele se tornou distante. Evitando conversas. Evitando a mim. Se você estivesse no meu lugar, me diga, o que faria em seguida? Confrontaria eles? Ou esperaria? Eu escolhi esperar. Porque às vezes, a melhor vingança não é a raiva. É a paciência. E eu estava prestes a descobrir até onde Johanna estaria disposta a ir, para me apagar em silêncio. Eu esperei. Não porque eu estava com medo, mas porque queria que a verdade se revelasse por si só, sem ser forçada. E quando as pessoas acham que você é fraco, elas muitas vezes mostram mais do que pretendiam. Passei aquela noite refletindo, pensando em cada detalhe das últimas semanas, o café derramado, as mãos trêmulas de Elsa, o sorriso ensaiado de Johanna, o silêncio de Andreas. Tudo fazia sentido agora, cada pequeno movimento era parte de um plano silencioso, uma orquestração cuidadosa da qual eu havia sido cega até aquela manhã. No entanto, eu ainda estava viva, ainda no comando, ainda eu mesma, e essa percepção me deu uma força que não sentia há anos. Os dias que se seguiram foram estranhamente quietos. Johanna ficou excessivamente atenciosa, perguntando se eu precisava de ajuda com os remédios, me lembrando de consultas que eu nunca havia esquecido, ajustando coisas pela casa como se eu fosse frágil demais para notar. Andreas mal falava, e quando o fazia, suas palavras pareciam ensaiadas, como se ele as tivesse memorizado e tivesse medo de ser honesto. A casa, outrora familiar, agora parecia um palco onde todos representavam, e eu era o público que eles achavam impotente. Mas eu sabia melhor agora. Apenas Elsa me tratava da mesma forma. Ela se movia em silêncio, com o cuidado de sempre, os olhos observando, avaliando, e sempre cheios de uma preocupação não dita. Naquela tarde, quando o sol se punha no horizonte, lançando sombras pelo quarto, ela veio ao meu quarto com a certeza quieta de alguém que já havia passado por uma tempestade e conhecia seus sinais. Eles vão se encontrar com Caro de novo, ela sussurrou, a voz quase inaudível, mas urgente. Ouvi Johanna dizer que amanhã de manhã. Eles querem que você assine tudo então. Eu assenti, mantendo a expressão calma. Obrigada, Elsa, eu disse baixinho. Aconteça o que acontecer agora, quero que você saiba que fez a coisa certa hoje. Ela hesitou, depois assentiu. Eu estava com medo, ela admitiu. Não sabia se poderia proteger você. Você protegeu, eu disse, segurando sua mão com delicadeza. Você me salvou. Mais do que imagina. Naquela noite, eu não dormi. Minha mente era um redemoinho de memórias, possibilidades e estratégias. Pensei em cada refeição que preparei para Andreas, em cada aniversário que celebrei em silêncio, em cada sacrifício que fiz, acreditando que o amor me protegeria. E pensei em Johanna, sua paciência, seu charme, e a precisão quieta com que quase tomou o controle da minha vida. O pensamento me gelava o sangue. Mas junto com o medo, veio a clareza. Eu não deixaria isso acontecer. Antes do amanhecer, liguei para Ulla Bergman. Ela era uma amiga há décadas, uma mulher que havia enfrentado as crueldades da vida e sobrevivido. Ela não hesitou. Venha ficar comigo esta noite, ela disse. Traga o que puder encontrar. Nós resolvemos isso. Com a ajuda de Elsa, arrumei uma mala pequena em silêncio.
Levamos apenas o essencial: documentos, meus registros pessoais e alguns objetos de valor que não podiam ser substituídos. Deixei um bilhete simples na cama: precisava de espaço, voltaria em breve. Sem drama, sem acusações. Queria que eles ficassem calmos, confiantes, achando que tinham tempo. Eu não tinha nenhum. A cozinha de Ula virou nossa sala de guerra. Sobre um chá forte, expliquei tudo o que lembrava, tudo o que Els havia visto e ouvido. Ula escutou, os olhos afiados, as mãos cruzadas, esperando até eu terminar. Então disse: vamos precisar de uma advogada, e uma que não aceite histórias contadas pelos outros. Precisamos de alguém direta, alguém que saiba lutar. A próxima ligação mudou tudo. Minha advogada era uma mulher calma e precisa, que escutou cada detalhe sem interrupção. Quando terminei, ela pausou e disse: eles estavam preparando para declarar você legalmente incapaz. Uma vez assinados aqueles papéis, reverter seria extremamente difícil. Você estava a dias de perder o controle da própria vida. Senti um arrepio percorrer a espinha. 62 anos vivendo, amando, sobrevivendo, quase apagados com uma única assinatura. E ainda assim, aqui estava eu, pronta para lutar. No dia seguinte, voltei para casa. Johanna pareceu aliviada ao me ver. Andreas parecia inquieto, quase envergonhado. Carl Henriksson chegou logo depois, papéis na mão, esperando uma reunião fácil. Ele não sabia da tempestade que havia se reunido silenciosamente atrás de mim. Margareta, disse Johanna, a voz doce, quase melosa, você está se sentindo melhor hoje? Sim, eu disse, calma mas firme. Mais clara do que nunca. Nos sentamos à mesa novamente. O café foi servido, mas dessa vez, eu mesma servi, mãos firmes, movimentos deliberados. O aroma encheu o quarto, um lembrete quieto de que eu estava no controle. Carl começou a explicar os documentos, mas eu o interrompi. Antes de prosseguirmos, eu disse, gostaria de apresentar alguém. A porta se abriu. Minha advogada entrou. Johanna congelou. O rosto de Andreas empalideceu. Carla ajustou os óculos, surpreso. O silêncio caiu como uma cortina pesada. Ninguém se moveu. Eu me inclinei ligeiramente para a frente, a luz do sol pegando a borda da mesa, e falei com uma calma que escondia décadas de fúria e medo. Eu revisei esses documentos, eu disse, e decidi não apenas recusá-los, mas tomar medidas. Carla abriu a boca para falar, então pausou. Margareta, me disseram que... Foram mentiras, disse minha advogada com firmeza. Mentiras completas e deliberadas. As provas foram apresentadas. Anotações, gravações, declarações escritas, tudo o que Els havia registrado de forma cuidadosa e quieta. Johanna tentou falar, mas nenhuma palavra escapou. Andreas fitava o chão, incapaz de encarar meus olhos. O clima mudou. O poder não estava mais nos sorrisos ensaiados. Estava na verdade. Quando acabou, Carlos se levantou. Vou me retirar desse caso, ele disse, voz firme. Imediatamente. Johanna tentou salvar a dignidade, dizendo, você não entende. Eu estava tentando proteger ele. Proteger nós. Eu a encarei, o olhar firme, calmo. Você estava tentando controlar. E quase conseguiu. Andreas finalmente falou. Eu não pensei que chegaria tão longe, ele sussurrou. Isso, eu respondi, é até onde a traição sempre vai quando ninguém a para. Naquela noite, Johanna arrumou suas coisas em silêncio. Ela saiu sem gritar, sem lágrimas. Apenas o silêncio de uma tempestade que perdeu sua força. Andreas ficou, calado por dias, depois aos poucos começou a falar, a se desculpar, a se reconectar. Elsa permaneceu. Eu a recompensei não só com um salário justo, mas com confiança, o maior presente de todos. A vida não voltou ao que era. Tornou-se algo mais forte, algo honesto. Agora, quando me sento à janela com uma xícara de chá nas mãos, penso naquela manhã,
no café derramado, na mão trêmula de Elsa. Penso em quão perto cheguei de perder tudo. Como a salvação pode chegar disfarçada de um pequeno acidente, de um derramamento, da coragem quieta de outra pessoa. E penso no que significa sobreviver, não só à vida, mas à traição, ao engano e à erosão silenciosa da confiança. Se você escutou até aqui, e já se sentiu ignorado, subestimado ou quietamente empurrado para o lado, saiba disso, nunca é tarde demais para reclamar sua voz. Nunca é tarde demais para encontrar sua força, mesmo quando todos esperam que você se sente quieto e obedeça. Obrigada por passar esse tempo comigo. Se essa história te tocou, te emocionou de forma pessoal ou te lembrou da sua própria força, por favor, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Me conte qual parte te surpreendeu mais. E se quiser ouvir mais histórias sobre vida, resiliência e vitórias quietas que muitas vezes são invisíveis, eu te convido a se inscrever. Ainda temos tanta vida para contar, e as melhores histórias são aquelas que nos lembram. A coragem muitas vezes vem nos momentos mais pequenos e silenciosos. E quanto a mim, Margareta Lindquist, eu continuo vivendo cada dia com consciência, com amor por aqueles que permanecem fiéis, e com gratidão pela coragem daqueles que arriscaram tudo para me proteger. A vida é frágil, mas às vezes, os menores atos, uma xícara de café derramada, um aviso sussurrado, uma mão estendida, podem mudar tudo. E foi assim que eu sobrevivi, que reconquistei minha vida, e que aprendi que paciência, coragem e um pouco de vingança silenciosa podem restaurar o que quase foi perdido.